Pode começar. Obrigado, Senhor, por estar reunido aqui. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua unção. Obrigado pelo seu carinho. O Senhor ainda está moldando os nossos corações. Eu acabei de ouvir agora, tem 10 minutos, Senhor, através de um novo profeta. O Senhor está trabalhando nos corações, como o Senhor tem falado para ela, antes da redenção chegar. Eu achei interessantíssima essa mensagem do Senhor. O Senhor está trabalhando em corações antes da sua redenção. Então o Senhor está fazendo esse mover aqueles que estão te ouvindo. E sim, há aqueles que não estão ouvindo, né? O Senhor mostrou isso hoje também. O Senhor falou para ela que esses são corações teimosos. Mas todos querem te amar, Senhor, todos querem andar no teu caminho. Mas nós vemos aqui, né, Pai, a nossa carne é fraca, nós somos de dura cerviz. Mas acredito que eu pensei isso hoje, né, Senhor? O Senhor passa a mensagem para falar o que o Senhor falou aqui, né? Olhar os pecados, falar com ousadia os pecados que a gente vê. Mas é estranho, porque todos nós temos pecado. Então eu tinha que pensar sobre isso e tentar entender. Como eu sempre falo, né, Pai? Como pode... O Senhor sabe que eu tenho isso, o sujo falar mal do mal lavado. Mas é através aqui dessas aulas, é através do mover do Teu Espírito, falando na boca dos seus sentinelas, dos seus ministros, que o Senhor ensina o seu mover. Agradecemos, Pai, por isso. Eu acredito que tanto ouvir que andando com o Senhor, como o Senhor tem falado, o Senhor afasta de nós o pecado, mas não afasta o pecado, eu acho que é a acusação, né, Senhor? Mas não afasta qualquer coisa que a pessoa, o teu filho tem no relacionamento com o Senhor. Eu acho que só pode ser isso, né, Pai? E o Senhor quer limpar algo para que o seu filho possa ouvir o Senhor melhor. Eu achei muito interessante isso que o Senhor tem me ensinado hoje. Que sim, apesar do Senhor levar o pecado, o Senhor ainda quer limpar o canal entre o Senhor e aqueles que o Senhor está trabalhando com eles. Obrigado pela aula aqui. Obrigado pela sabedoria, pelo conhecimento que o Senhor tem dado para nós. Oramos e pedimos que o Senhor continuasse nos guiando nos caminhos. E que a gente venha falar as tuas palavras, falar os seus sentimentos. E a ver realmente que o que importa é o Senhor. Pedimos a tua bênção agora, a tua unção sobre o pastor Lucas. E que ele venha agora falar, Pai, as palavras que o Senhor tem para ele falar nesse momento. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Agradeço a tua bênção sobre a casa dele também, com a Luiz. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Então, irmãos, eu só fazer uma introdução aqui que Deus está colocando no meu coração. Quando eu comecei a querer mudar as coisas, eu sempre fui uma pessoa que percebia as coisas ao meu próprio respeito e a respeito dos outros, né? Eu não fui assim um filho acompanhado pelo pai, assim, porque eu conheci amigos meus que eles elogiavam os pais deles e falavam assim: poxa, meu pai foi bacana demais comigo, cara, o meu pai me ensinou tudo que eu sou depende do meu pai. Eu, né, não pude ter isso, né, pelas condições que meu pai tinha, mas eu amo meu pai, amei muito meu pai, o pouco que ele me ensinou eu guardei, ele me deu os 3, 4 conselhos, eu guardei, mas assim, eu sempre quis me virar sempre sozinho, né, eu pedi para Deus ser o meu pai, e aí foi onde eu comecei a aprender e a perceber as coisas de dentro de mim mesmo,
e de fora, né? E aí, quando eu percebi que eu queria mudar, eu queria uma elevação intelectual, além dos livros de psicologia, de qualquer coisa, de religião, de qualquer coisa, eu mesmo tomasse as atitudes, eu mesmo fizesse a mudança, né? Que afinal de contas, para mim, eu acho que era só uma questão de ignorância, né? Eu dizia até uma frase muito, muito famosa, né? Que todo mundo, na verdade, não é mal, é ignorante, né? Ou seja, não sabe as coisas e por isso faz o erro, né? Bom, aí eu entendi que a carne é uma natureza que a gente herdou, né? Que é fruto do bem e do mal, que não tem nada de maravilhoso naquela árvore lá que foi comida lá pelo Adão, que transmitiu para nós essa herança para o nosso DNA. Né? A gente aprendeu a distinguir coisas, o certo, o errado, o bem, o mal, o alto, o baixo, mas a gente não sabe se livrar das coisas que a gente gostaria de se livrar. Né? Aí quando um irmão falou para mim, assim, Lucas, você sabe qual que é o segredo de você crescer espiritualmente? Falei, qual é? É você se render, cara. Você não é você se autotransformar. Você não consegue se autotransformar. Você se renda. Rapaz, aquilo lá foi o melhor remédio que me deram nos últimos 20 anos que eu tinha sido cristão, né? Aí eu peguei e comecei a praticar a rendição, né? E fui aprendendo sobre a rendição. E hoje eu percebo que tudo faz parte da rendição a Deus, porque até mesmo um coração que você considere que não está bem, como o meu coração, eu sempre achei que meu coração nunca estava bem, né? Uma vez eu cheguei na igreja e eu estava triste, chorando, aí o irmão olhou para mim na minha cara assim, falou assim, poxa vida, o que você tem, Lucas? Eu falei assim, meu coração que não é bom, né? Vocês são tudo melhores do que eu, porque estão sempre alegres, sorrindo, estão enfrentando as dificuldades, vem aqui para a igreja e louva, aí eu chego aqui só tenho amargura, só tenho dor, angústia. E eu sofri também de problema de falta de serotonina, né? Serotonina é a substância que dá alegria no cérebro. Por causa que eu fui asfixiado no meu nascimento, então eu fiquei com falta de serotonina, então eu tinha muita depressão. Aí eu falei assim, Deus, se o Senhor muda o coração, então tudo bem, eu estou dentro. Porque se o Senhor não mudar o meu coração, não tem mais jeito, não. Aí comecei a pedir para Deus mudar, e eu aprendi essa mudança através da rendição, né? Essa rendição, ela é interessante porque quando eu me esforçava para querer mudar, eu me tornava legalista, né? Quando eu relaxava, eu me tornava mundano, né? E as duas coisas não serviam para mim. Nem o legalismo, porque eu ficava certinho demais. Viu, pastor Lucas? O mundo já é tão mal e a gente nasce sem serotonina ainda, né? Pois é. E aí eu era o seguinte, então quando eu largava a mão de ser legalista, eu ficava relaxado demais, aí falava palavrão, aí entrava em conversa errada, aí arrumava confusão, aí me contaminava com pensamento ruim, aí eu virava um traste. Eu falei, Deus, não está funcionando. Aí quando eu aprendi sobre a rendição, aí eu comecei a ver que Deus queria que eu contasse tudo, né? Uma vez uma irmã até escandalizou na igreja, ela falou assim, irmão, você está com vontade de pecar? Você está com vontade de adulterar? Conta para Jesus que você está com vontade de adulterar. Todo mundo falou, que isso, meu Deus, ninguém pode falar isso. Mas ela contou e foi verdade. Aí eu comecei a contar os meus podres para Deus, mas tudo, mais podre que viesse. Eu falei, Jesus, segura aí, porque eu não estou aguentando, será que você aguenta? Aí vinham os podres da minha carne, mas os podres, mais podres mesmo do mundo, né? Porque eu vivia na universidade, imagine. Eu morava num alojamento estudante, onde todo mundo fumava maconha dia e noite. Levava a menina para o quarto e se prostituía. Um dia eu peguei um cara se prostituindo com uma garota em cima da minha cama, eu tive que chutar os dois a pontapé. Eu entrei no meu quarto, estavam os dois na minha cama. Morava no alojamento estudante, você vê só. Então, era um lugar promiscuíssimo, né? E além do que, na sala de aula era incredulidade, espírito de demônio, incredulidade, é tudo de ruim dentro da universidade. Você quer botar o seu filho num lugar ruim, põe na universidade. É quase como um presídio, né? Presídio é um pouco pior porque matam as pessoas lá e coisa, mas é quase a mesma coisa. Então, irmãos, foi nesse mundo perverso aí que eu tive que sobreviver, e eu sobrevivi através dessa rendição, porque aí eu comecei a contar tudo para Deus e esperava Deus alterar a minha condição. Aí quando eu testava, eu falei, pai, tô testando aqui, tá dando certo. Deus me mudou. Vamos para frente. Tem mais um item aqui, Senhor. Vamos lá, vamos embora. E assim foi, né?
Então, eu acho que é o que acontece, e todo cristão deve buscar, é isso. Basicamente é isso. O restante é o que o pastor João chama de andar com Deus, né? Então, vamos lá. Vamos aqui para os Kohanim de Sadoquim. Prendem os apóstolos. Eu não sei porque Deus me colocou de falar isso agora, né? Deus sabe por quê. Quem sabe tá junto aqui com a lição em algum ponto. Os Kohanim são os sacerdotes, né? Os Sadoquim são os saduceus, prendem os apóstolos. Os saduceus é descendente de uma família muito fiel, né? A Deus, lá do Velho Testamento. Eram os filhos de Sadoc, e acho que não tomavam vinho, não sei se é essa a história, não me lembro direito. Eu só sei que eles se tornaram meio materialistas agora, no tempo moderno, né? Os saduceus não acreditam em anjo, não acreditam em espírito, e eles acham que morreu, apagou. Não sei porquê, né? Teve um pai tão bom e tiveram esse decaimento aí. Dizem que o Silvio Santos é descendente de saduceus. Vamos lá. Atos 5, 17, 32. Então o Cohen Gadol, que é o sacerdote principal, se levantou e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos sadoquins, ficaram cheios de ciúme, puseram as mãos sobre os apóstolos e os meteram na prisão pública. Mas um anjo de Jeová, abrindo as portas da prisão, à noite, trazendo para fora, disse: vá e, de pé no templo, proclame ao povo todas as palavras desta vida. Não sei se essa tradução está boa aqui, eu não sei, deve ter alguma coisa errada. Vou ter que olhar aqui no espanhol, já para corrigir, porque o Macarudo mandou para mim o texto em espanhol já traduzido. Já que é o evento qual? 260? Tá dentro da vida. Não, depois eu olho lá. É Atos qual? Atos 5, 17. 5, 17. Levantando seu sacerdote, todas as palavras desta vida. É mesmo. Interessante, nunca tinha visto essa expressão. Vamos lá. Só uma coisa. O pessoal ficou com ciúme, gente, porque os fariseus e os saduceus, ou os judaizantes, ou o que eles chamam de seita do judaísmo, né? Eles querem sempre ter o poder sobre a matéria, tá? Eles estudam o Velho Testamento lá, o que Moisés fazia, as coisas dos milagres que aconteceram, porque eles achavam que eles podiam adquirir o poder de manipular a matéria através do espírito, né? E tem até rabinos que dizem que consegue curvar até o leito do rio, né? Assim contam as lendas, né? Então, esses ciúmes é por causa disso, porque eles tinham recebido poder, tá? Então, eu acredito que quando nós formos transformados em receber poder, vai também ter esse tipo de ciúme, não sei. Quando ouviram isso, foram ao templo de manhã cedo e ensinaram. Enquanto isso, Cohen Gadol e aqueles que estavam com ele vieram e convocaram o conselho de todos os anciões dos filhos de Israel e os enviaram para a prisão para serem trazidos. Mas quando os oficiais chegaram, não os encontraram na prisão. Então voltaram a relatar, dizendo: a propósito, achamos o cárcere bem fechado e tu os mantens do lado de fora, as portas, mas quando abrimos, não encontramos ninguém dentro. Quando ouviram essas palavras, o Cohen Gadol, de Cohen Gadol, né, e do chefe da guarda do templo e do chefe dos Kohanim, eles duvidaram do que acontecera. Veio, porém, um deles e disse: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda foi com os oficiais e os trouxe sem violência, porque temiam ser apredejado pelo povo. Quando eles foram trazidos, eles apresentaram ao conselho, e o Cohen Gadol perguntou-lhes, dizendo: não vos ordenamos estritamente que não ensinasse esse nome? E agora você encheu Jerusalém com sua doutrina e quer derramar sangue daquele homem sobre nós, que é Jesus, né? Respondendo a Kefa e aos apóstolos, disseram: é necessário obedecer a Jeová antes que aos homens. O Elohim de nossos pais ressuscitou Yeshua, quem vocês mataram, pendurado em madeiro. Este homem que Jeová exaltou com a sua mão direita para ser rei e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. E nós somos suas testemunhas, dessas coisas, e também o Ruach que Jeová deu àqueles que lhe obedecem. Então, peraí. Aqui. Então, aqui tem um comentário lá embaixo, e tem a parte de Gamaliel. Eu já vou fechar esse comentário aqui, sobre essa questão aqui. Veja só.
que o nome de Deus é santo, mas eles estão sempre usando o nome de Deus, né? Porque aqui no texto, ele está como foi colocado, tá? Como foi realmente relatado. Porque na Bíblia, que a gente tem, quando a gente lê isso aqui, fala o nome do Senhor, o Senhor, não fala Jeová. Então, pronunciar esse nome, naquela situação lá, era muito contundente, sabe? Não era uma coisa à toa, não, tá? Hoje a gente fala Senhor, Senhor, parece que não tem muito efeito, mas... E dizer que Yeshua era o servo de Jeová, ou filho de Jeová, isso também era muito contundente. Então, com os milagres e com o que... Porque antes era só Jesus, né? Que fazia as coisas. Então, eles queriam atacar Jesus. Agora é um povo inteiro fazendo milagre para todo lado, né? Os 12 apóstolos, os discípulos e assim por diante. Então, a coisa cresceu. E a coisa vai crescer mais ainda porque vai chamar Saulo, né? Então, veja só, essa perseguição aqui, ela é diferente da perseguição do ódio religioso. Aliás, do ódio mundano, né? Essa aqui é do ódio religioso, né? Aquele ódio contra os povos de Deus. Agora tem aquele ódio mundano, que é o que nós estávamos conversando aí antes de começar a aula, que é aqueles que querem nos matar. Né? Os religiosos querem nos matar porque eles querem ser os perfeitos, eles não aceitam que a gente alcance eles não. E o ódio mundano é aquele que não quer ser incomodado nos seus pecados, na sua consciência, e quer extinguir o ser humano, porque nós, para eles, somos uma acusação dos seus pecados, né? Então tem esse ódio também, tá? Gamaliel, sábio da instrução ao Sinédrio. Eles, ouvindo isso, ficaram furiosos e quiseram matá-los. Atos 5, 33, 42, né? Então levantou-se no conselho um parush, né, que é um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da Torá, que era venerado por todo o povo, e ordenou que os apóstolos fossem trazidos para fora por um momento. Quer dizer, tirou lá do salão, né, onde eles estavam reunidos. E aí foi falar um conselho em particular. E então disse ao conselho: homens de Israel, observam cuidadosamente o que você vai fazer a respeito desses homens. Pois antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo que era alguém. Ele foi acompanhado por um número de cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos que obedeciam foram dispersos. Reduzido a nada. Depois dele, Yehuda, o galileu, se levantou nos dias do censo e conduziu muitas pessoas atrás dele. Ele também morreu. E todos que obedeceram foram dispersos. E agora vos digo, apartai-vos desses homens e deixai, porque este conselho ou esta obra for de homens, desaparecerá. Mas foi de Jeová, vocês não poderão destruí-la, para que não aconteça de vocês de serem achados lutando contra Jeová. Então esse conselho aqui foi muito sábio, já mudou a situação para eles. E é engraçado que lá em Israel tem uma coisa chamada síndrome messiânica. De tempos em tempos aparece um Messias lá. Alguém querendo mudar as políticas, mudar as religiões, mudar as coisas. E isso vem desde o tempo lá de Jesus, tá? Desde o tempo lá da antiguidade. E houveram muitos aqueles falsos machias, né? Tentando mudar as coisas dentro de Israel. Vamos ver aqui um comentário do Marco Rubio, do 478, que ele está falando aqui, que é do rei Salvador, tá? No versículo 32, o Hakodesh confirma que Kef interpretou corretamente o Salmo 110, ao referir-se que Yeshua cumpriu 2 ministérios profetizados por Davi. Será rei da linhagem de Davi e da tribo de Judá, e Cohen Gadol, sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso põe fim aos debates intermináveis daqueles que distorcem as profecias messiânicas para se adequarem às suas próprias agendas. Então, é incrível que, veja só, o rei de Israel, normalmente ele não podia entrar no templo e oferecer o sacrifício lá dentro do templo, era só o sumo sacerdote, né? Moisés, ele foi rei e um tipo sacerdote também, porque ele ungiu Arão. E, tirando Moisés, Davi, eu não sei se entrou no templo, mas ele veio com a arca, né? E aí foi colocado que o Messias, o verdadeiro rei de Israel, ele devia ser os dois, porque em toda a linhagem não era separado, quem era rei não era sacerdote, quem não era sacerdote não era rei. Então teve Uzias que tentou entrar no templo e oferecer incenso lá, e ficou leproso, isso está escrito lá em Crônicas ou Reis, acho que é 2 Reis, pois vocês vejam lá. E aqui está mostrando que o reino eterno, ele é os dois, né, que é o reino segundo a ordem de Melquisedeque, que não é a ordem dos levitas. Que as dos levitas ou era rei ou era sacerdote. Não podia ser os dois, tá?
Então é um sacerdócio superior. Bom, então eles deram esse conselho aí, o Gamaliel deu esse conselho, melhorou um pouco, agora vai entrar daqui a pouco o Saulo, tá? E eles concordaram com ele, chamando os apóstolos de volta ao conselho, depois de açoitados, tiveram que dar um açoite neles ainda, né? Eles exortaram a não falar em nome de Yeshua e libertaram. De novo, ainda enfatiza esse negócio. Eles deixaram a presença do conselho, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer vergonha por causa do seu nome, né? Então, ali eles foram envergonhados publicamente, né? Porque ali o conselho era a autoridade, é como se eles estivessem sendo reprimidos, corrigidos, como que fala? Dado explicações, te dou 10 dias para você dar explicação sobre isso. Acontece aqui no Brasil, né? Te dou 5 dias para você dar uma explicação para mim, né? Uma reprimenda, né? Era uma vergonha, mas foi um motivo de gozo para eles, né? E todos os dias no templo e em casa eles não paravam de ensinar e pregar Yeshua. Ok? Alguém quer fazer algum comentário breve sobre essa parte aí, dessa confusão? Eu já vou entrar aqui no assunto dos gregos. Então tá, se ninguém quer comentar, vamos lá. 7 gregos são ordenados para servir. Naqueles dias, esse é o capítulo 6, a instituição dos diáconos na nossa Bíblia, tá? À medida que crescia o número de discípulos, havia boatos dos gregos contra os hebreus, que suas viúvas eram negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 convocaram uma multidão dos discípulos e disseram: não é certo que deixemos a palavra de Jeová para servir às mesas. Buscais, pois, irmão, entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios de Ruach Kodesh e sabedoria, a quem confiarem para esta obra, e persistiremos na oração e no ministério da palavra. Toda a multidão gostou da proposta. Escolheram Estevão, que era um homem cheio de fé e de Ruach Kodesh, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Então dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Um prosélito de Antioquia. Prosélito é aquele que se tornou judeu, né, por pregação. Os quais apresentaram aos apóstolos, os quais orando lhe impuseram as mãos. Aí vamos ver aqui uma declaração. E aumentava a palavra de Jeová e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. Muitos dos Coanim também obedeciam à fé. Então, até os sacerdotes começaram a se converter, né? Você veja só que essa situação, ela é interessante, porque embora o povo judeu no total não se convertesse, mas havia aqueles lá, que eram os frutos, né, que estavam sendo colhidos ali. Estevão comparece perante o Sinédrio. E Estevão, cheio de graça e poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo, né? Mesmo ele servindo lá nas mesas, ele fazia milagres. Aí começou também a perseguição ir para o lado dele. Então, alguns da sinagoga, chamados dos libertos e dos sirenes, Alexandria, Cilícia e Ásia, se levantaram discutindo com Estevão. Mas eles não puderam resistir à sabedoria e ao ruá com que ele falava. Então, subornaram alguns para dizer que eu tinha ouvido falar palavras de blasfema contra Moisés e Jeová. E eles incitaram o povo, os anciões e os sofrinhos, e atacando eles, os agarraram e os trouxeram ao conselho. E colocaram falsos testemunhos que lhe disseram: este homem não para de falar blasfemas contra este lugar santo e contra a Torá, porque nós ouvimos dizer que Yeshua de Nazaré destruirá esse lugar e mudará as instruções que Moshe nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, olhando para ele, viram seu rosto brilhando como o rosto de um anjo. Então aqui, ó, é o primeiro transformado aqui, já mostrando sinais de um rosto brilhante. E o que é engraçado é que esse pessoal aí, esses chamados libertos de Cirene, Alexandria, Cilícia e Ásia, eram judeus, né? Eles seguiam a Torá. Só que eles estavam querendo afogar, né? Ou sufocar o movimento que Deus estava fazendo, né? Através do Estevão. O Cohen Gadol então disse: é mesmo assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouçam. Agora é o discurso que Estevão vai fazer. O Elohim da glória apareceu ao nosso pai Abraham enquanto ele estava na Mesopotâmia antes de morar em Harã. Esse discurso vai colocar detalhes que ajudam até a fazer uma conta correta do cativeiro lá do Egito, tá? Tem vários detalhes aqui que são acrescentados. E ele disse a ele: saia da tua terra e seus parentes e venha para a terra que eu vou te mostrar. Então Abraham deixou a terra dos caldeus e habitou em Harã. E de lá, quando seu pai morreu, Jeová o transferiu para esta terra em que vocês agora moram.
e não lhe deu herança nela, nem mesmo por um pé, né, um espaço de um pé. Mas ele prometeu que daria a ele como uma processão e aos seus descendentes depois dele, quando ele não tinha filho nenhum. Tem 2 comentários aqui, né? E Jeová disse a ele assim, que seus descendentes seriam estrangeiros em uma terra estrangeira, que seriam reduzidos à escravidão e maltratados por 400 anos. Mas eu julgarei, disse Jeová, a nação da qual eles são servos, e depois disso eles virão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim Abraão gerou Isaac, e circundou no 8º dia, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam Yosef para o Egito, mas Jeová estava com ele, e o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governante sobre o Egito, sobre toda a sua casa. Então veio a fome em todo o Egito e Canaã, e grande tribulação. E nossos pais não conseguiram encontrar comida. Quando Jacó soube que havia trigo no Egito, ele enviou nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez, Yosef se deu a conhecer aos seus irmãos. E a linhagem de Yosef foi revelada a Faraó. E quando Yosef enviou, ele fez vir seu pai Jacó e todos seus parentes, em número de 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde morreu, e assim fizeram nossos pais, cujos ossos foram transferidos para Siquém, né, e colocados na tumba que Abraão comprou por dinheiro dos filhos de Amor, o pai de Siquém. Mas quando se aproximou o tempo da promessa que Jeová havia jurado a Abraão, o povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que outro rei surgiu no Egito e não conhecia Yosef. Este rei, usando de astúcia para com o povo, nosso povo, maltratou nossos pais para que eles expusessem seus filhos à morte, para que eles não se multiplicassem. Naquele mesmo tempo, Moshe nasceu, e era agradável a Jeová, e ele foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Mas estando exposto à morte, a filha de Faraó o acolheu e criou com seu filho. E Moshe foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios, e ele era poderoso em suas palavras e ações. Quando ele completou 40 anos, veio-lhe o coração visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E quando ele viu sendo maltratado, né, defendeu e ferindo o egípcio, vingou o oprimido. Mas ele pensava que seus irmãos entendiam que Jeová lhe daria liberdade por meio de suas mãos. Mas eles não tinham entendido dessa forma. E no dia seguinte, Moshe veio a alguns deles que estavam brigando e os colocou em paz, dizendo: homem, vocês são irmãos, por que vocês maltratam os outros? Aquele que maltratava o seu próximo rejeitou, dizendo: quem te constituiu o Senhor e juiz sobre nós? Você quer matar como matou o egípcio? Ontem, quando Moisés ouviu esta palavra, fugiu e viveu com um estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Aqui, irmãos, tem várias referências lá em cima, né, que era o relato de Estevão, e de onde ele está tirando, né, de Gênesis 12:1, Gênesis 12:7, assim por diante, tá? Então é só para vocês conferir que essas palavras estão sendo tiradas da Torá mesmo. E por que ele está fazendo esse discurso? Para mostrar que Jesus não era contra a Torá, porque foi o que ele foi acusado, né? Que ele ia destruir a lei de Moisés e destruir o templo. Agora vamos lá. Depois de 40 anos, um anjo de Jeová apareceu a ele no deserto, no Monte Sinai, na chama ardente de um arbusto, onde Moshe, olhando maravilhoso com a visão, e se aproximando para observar, a voz de Jeová veio a ele: eu sou o Elohim de seus pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó. E Moshe, tremendo, não se atreveu a olhar, né? Porque eles tinham aquela história de que se você olhasse para o rosto de Deus, você morreria. E Jeová disse: tira os sapatos dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Certamente tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu gemido, e desci para livrá-los. Agora, então, venha e eu te enviarei ao Egito, né? Este Moshe, a quem eles rejeitaram, dizendo: quem te fez governante e juiz, e Jeová o enviou como governante e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu a ele na sarça. Ele os tirou, fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este Moshe é aquele que disse aos filhos de Israel: um profeta, Jeová, vosso Elohim, levantará para vocês entre seus irmãos, como eu. Vocês devem ouvi-lo. Isso está lá também, lá, acho que é Deuteronômio. Depois tem a referência lá embaixo, a gente confere. Então, é isso aí, está falando agora de Jesus. Então, está ligando os 2 profetas. Este é aquele que Moshe, que estava na Querrilá, no deserto, né, que era a tenda, com o anjo que falou com ele no Monte Sinai, com nossos pais, e que recebeu palavras de vida para nos dar. Ao que nossos pais não quiseram obedecer antes ou rejeitarem seus corações, voltaram para o Egito.
Quando disseram Arão, faze-nos deuses que vão antes de nós, porque este Moshe, que nos tirou da terra de Egito, nós sabemos o que lhe aconteceu com ele. Isso é por causa dos 40 dias, né, que ele ficou lá na montanha. Então fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram com as suas obras, com as obras das suas mãos. E Jeová se retirou e os entregou para adorar o exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas, acaso vocês me oferecerem vítimas de sacrifício no deserto por 40 anos à casa de Israel? Então aqui, eles começaram a adorar os anjos, né? O exército do céu são os anjos, né? E aí eles tinham que oferecer sacrifícios aqui. Eu acho que as duas coisas estão juntas. Não entendi muito bem. Só sei que tem duas pessoas que delatam lá que Deus não queria sacrifícios nem holocaustos, mas era fé e obediência à lei, que eram os 10 mandamentos. É Jeremias e Isaías, né, que fala que Deus não pediu essas coisas. E acabou sendo instituído isso para remediar a situação. Em vez disso, vocês carregaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de seu Deus Renfã, que é uma estrela que está hoje no PT, tá? É a mesma estrela, tá bom? Figuras que vocês fizeram para adorá-los. Então Jeová disse, eu irei transportá-lo então para além da Babilônia. Nossos pais tinham o tabernáculo do testemunho no deserto, como Jeová havia ordenado quando disse a Moshe, para fazê-lo de acordo com o padrão que ele tinha visto. O qual, recebido por sua vez por nossos pais, foi trazido com Yehoshua, Josué, né, ao tomar posse da terra dos gentios, a quem Jeová expulsou da presença de nossos pais até os dias de Davi. Então aqui ele está fazendo um relato histórico, né, de tudo que aconteceu com o povo judeu, né, para também chegar nos tempos atuais, ok? Então está falando do tabernáculo de Josué, né, a posse dos gentios. Este encontrou favor diante de Jeová e pediu para providenciar um tabernáculo para o Elohim de Jacó. Mas Salomão, que é Salomão, construiu uma casa, embora o Altíssimo não habite em templos. Agora, ele vai falar sobre a destruição do templo, que é para mostrar que ele não é contra Moisés e não é contra o templo. Feitos à mão, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o meu escabelo que casa vocês vão construir para mim, disse Jeová, o qual é o meu lugar de repouso. Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Vocês, obstinados, circuncisos de coração e de ouvido, vocês sempre resistem a Ruach HaKodesh, como vossos pais também. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? E mataram aqueles que anunciaram de antemão a vinda do justo, de quem vocês agora foram traidores e assassinos, vocês que recebem a Torá pela disposição dos anjos, e não aguardaram. Tá? Então aí, aqui ele declara que a Torá foi dada por anjos. Tá? Isso aí já causa um monte de discussão, tá? Aí também tem as referências, Êxodo, né? Sobre cada parte que ele foi usando da história para falar. Vamos falar um pouco sobre essa estrela que a estrela de 5 pontas é diferente da estrela de Davi, que é de 6 pontas, tá? Mas as duas, elas não são... A de 5 ainda é pior, né? Mas a de Davi também não é coisa boa, não. Tá lá na bandeira de Israel. A bandeira de Israel não era uma estrela. Antes de fundar o Estado judeu, né, que foi colocado lá, aquela bandeira foi colocada pelos sionistas, era uma menorá. Tá? Vocês podem procurar a bandeira antiga de Israel, é as mesmas faixas, azul e branco, mas era uma menorá. E eu concordo mais com a menorá. A estrela Renfã significa curta ou encolhida, é a estrela de Rimon, que significa Romã. Romã era adorado pelos assírios. 2 Reis 5:18, Amós 5:26, tá lá. O resíduo da flor encolhido no fundo da romã tem o formato da estrela pelo selo de Salomão, que mais tarde foi chamada de estrela de Davi. Ah, então é a mesma. Ah, tá. Pensei que não. Porque uma vez a irmã fez uma pesquisa e colocou que eram duas diferentes. Tá, tudo bem. Então aqui, segundo Michael Rood, é a mesma. Então essa é a estrela de Davi. Então o Michael Rood também não deve gostar dessa ideia. Ok, irmãos? Vocês obstinados e circuncisos de coração, mas aquela estrela de 5 pontas ela é um símbolo satânico mesmo, né? Ela, quando as duas pontas estão para cima, é Satanás descendo na terra, quando uma ponta está para cima, é o homem querendo subir para o céu. Tem essa interpretação. E aqui, veja só, essa resistência ao Espírito Santo é porque a carne luta contra o Espírito, tá?
novamente é o mesmo tema que nós acabamos de falar, e foi o que nós falamos no início da aula, né? Acho que foi por isso que Deus falou para me contar essa minha história, de como eu busquei a santificação através da rendição. Pode falar. É que a estrela de Davi seria um símbolo mais sionista, né, pastor Lucas? Eu acho que uma coisa mais pagã, o pessoal diz isso, né? Acho que às vezes não, né? Não tem nada a ver com o passado, alguma coisa assim, né? Mas eles dizem que é de Davi, mas ela foi usada por Salomão na bruxaria de Salomão. Então, como eu acho que os sionistas, eu nem sei se posso falar isso aqui, depois vão cortar minha live. Os sionistas, eles são eles não aceitam Jesus, mas eles querem manipular as coisas, é aquilo que eu falei, né? Manipular a matéria através do espírito, da mente, esses poderes, esses estudos cabalísticos, místicos e assim por diante. Tá? Eu sou assim, se Jesus me dá uma aferição correta de uma coisa, eu até estudo. Eu só estudo coisas assim contrárias só para me ter ideia do que são, para me rejeitar. Mas como Jesus nunca falou nada da Sefirot, que é aquela árvore lá, e nunca falou nada da Cabala, então eu deixo para lá. Né? Eles contam a história dos anjos ali, e aquela história toda. Né? É a árvore da vida, né, o Sefirot. Sefirot. Então, e tem a árvore da morte também, né? Que tem, né? Eu da morte eu não conheço. Agora eu sei uma coisa, que esses sacrifícios de touros, de ovelhas, de carneiros, de bodes, parou, porque Jesus já veio. Então, era uma coisa dada pelos anjos, um sacerdócio, que era temporário, né? Mas a lei de Deus, que é eterna, que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ela continua válida, porque a consciência do ser humano tem que ser formada ali. E ali você tem que chegar no amor, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. E aí lá também tem ensinamentos. Por exemplo, guardar o sábado é uma coisa importante, né? Porque é uma ordenança da criação, né? Do tempo da criação. Aí tem as ordenanças do tempo de Noé. Então você vai juntando essas ordenanças e você tem a sua prática cultural, vamos dizer assim, espiritual, que favorece você no seu dia a dia, na sua vida, né? A bênção do sábado, você descansa, Deus abençoa o seu resto da semana, isso eu já tive prova, né? E assim por diante, dá o dízimo e as coisas que estão ligadas. Mas os sacrifícios, não, né? E também ninguém sai para apedrejar prostituta, também está escrito lá. Então tem gente que fala assim, eu vou obedecer a lei, a palavra. Se você vai obedecer a palavra e precisa liter, você vai ter que pegar uma pedra e ir lá no prostíbulo e matar todas as mulheres que estão lá. Jesus não fez isso. Então, Jesus já morreu pelo pecador, então não precisa ninguém ser apedrejado nem morto, e nem sacrificado. Então, é isso que a gente tem que explicar para as pessoas que às vezes querem obedecer a lei ao pé da letra. A bruxa também, se você souber que tem uma bruxa no seu bairro, você tinha que ir lá apedrejar também. Pra você ficar coerente, né? Viu, pastor Lucas? E é que nem tipo o adventismo, né? Que diz que, se você não guardar o sábado, você está indo para o inferno, né? Ele diz que é a marca da besta. Aí chega nesses extremos, né? Eu creio que o sábado é algo que você tem que escolher para o seu descanso e louvor a Deus. A minha irmã, ela é enfermeira, tem dia que ela faz plantão, certo? No sábado. Então, ela não pode guardar o sábado. Então, ela pode guardar uma quarta-feira. Ela tem que contar 6 dias e descansar o 7. Só isso. É suficiente. É o seu descanso. Então, às vezes, eu pergunto para o Senhor o que eu preciso fazer. Tem hora que minha filha fala, pai, você vai trabalhar? Hoje é sábado. E eu saio futucando arame, mexendo na cerca, né? Então, às vezes, eu sou distraído, né? Nisso. Mexendo em coisa que não devia fazer. Aí a gente fica o dia inteiro louvando, ouvindo hino aqui, ouvindo música e tal. E lendo a Bíblia. A gente faz tudo na sexta, né? Começamos a praticar mais isso, porque a gente fazia meio desordenado, a gente começou a se organizar melhor, né? Eu ajudo ela a fazer a comida, né? Só que eu ainda acendo fogo, porque tem que ligar o micro-ondas e esquentar o café de manhã. Então a gente não é tão judaizante assim, né? Mas a gente procura fazer o que for melhor. Tá bom? Vamos continuar aqui?
Estevão é apredejado pelo Sinédrio e Saul é o responsável por sua morte. Olha lá. Atos 7, 54, 8 e 25. Ô, pastor João, vou mexer com o senhor aqui. Ô, pastor João, você precisa comer uma carne de panela feita para minha filha. Eu estou rotando ela até agora, desde o almoço. Meu Deus. É verdade? Ah, pastor João, se você comer, você vai adorar. É muito bem temperada. Minha filha é ótima na cozinha. Tira a foto para mim, manda para mim, amado. Eu tenho saudade dessas coisas. Olha, Gil, a próxima carne de panela que você fizer que nem hoje, é que nós já detonamos com ela. Você tira uma foto, manda o pastor João aí. Quando ele vier aqui no Brasil, já sabe, galinhada e carne de panela feita pela Enge. Tá bom. Vamos lá. Esteve apredejado pelo Sinédrio e Saul é responsável por sua morte. Atos 7, 54, 8 e 25. Quando o Sinédrio ouviu essas coisas, eles ficaram furiosos, seus corações rangeram os dentes contra ele. Ora, meu Deus do céu, se os caras estavam ouvindo a própria história, e a história estava ligando com Jesus, ou seja, eles tinham só que baixar a guarda. Não, eles não queriam baixar a guarda, né? Verdade, né? Ninguém concorda. Mas Estevão, cheio de honra, acontece com os olhos no céu, viu a glória de Jeová, e Yeshua, que estava à destra de Jeová, e disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está à direita de Jeová. Então eles, clamando, cobriram os ouvidos e atacaram como um só, e lançando fora da cidade, apedrejarem as testemunhas, colocaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saul. E apedrejaram Estevão enquanto ele invocava e dizia: Adão Yeshua, recebe o meu espírito. Então, Estevão entregou seu espírito ali naquele momento, né? Então, foi um jovem ali espetacular, produtivo, morreu novo, teve um crescimento espiritual astronômico, né? Foi santificado ali. E o que é interessante também, irmãos, é que aí tem algumas pessoas que usam esse versículo para falar da Trindade, né? Então, o Espírito Santo, em forma de pomba, foi uma corporificação que foi feita do Espírito Santo, né? E ali está Deus, o Pai, e Yeshua, né? Filho do homem, né? Vamos lá. E ajoelhando-se, clamou em alta voz: Jeová, não use este pecado contra eles. E tendo dito isso, ele dormiu. Olha lá. Fez o que mesmo que Jesus fez na cruz, né? Não lhes imputa esse pecado, porque eles querem salvar a nação judaica, né? O amor cobra uma multidão de pecados, então insiste pela salvação até nesses momentos mais difíceis. E Saul consentiu com sua morte, ou seja, Saul poderia ter evitado ali, feito qualquer coisa, né? Naquele dia houve uma grande perseguição contra aquele lá que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pelas terras da Judéia e Samaria. Claro, ali já foi permissão de Deus, porque você já pregou o evangelho em Jerusalém, né? Então você tem que ir para fora. Como eles estavam muito concentrados ali, a perseguição veio para espalhar eles, porque ali todo mundo já estava sabendo de tudo, né? Só não aceitava porque não queria. Exceto os apóstolos, né? E homens piedosos levaram Estevão para o seu enterro, e fizeram um grande pranto por ele. Saul estava destruindo aquele lá, indo de casa em casa, olha lá, e arrastava os homens e mulheres e os entregava à prisão. Mas os que foram dispersos foram a todos os lugares proclamando o evangelho. Filipe ministra entre os samaritanos. Atos 8, 5, 25. Então Filipe, descendo a cidade de Samaria, pregou o Messias para eles, e o povo unânime ouviu atentamente o que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Pois de muitos que tinham espírito imundo saíam estes gritando, né? Filipe expulsava, né? E muitos paralíticos e coxos foram curados. Então houve grande alegria naquela cidade. Mas havia um homem chamado Shimon, que costumava usar de magia naquela cidade, e havia enganado o povo de Samaria fingindo ser um homem grande, né? Ser grande. A ele todos ouviram atentamente, do menor ao maior, dizendo: este é o grande poder de Elohim. E eles estavam atentos a ele, porque com suas artes mágicas, ele os havia enganado por muito tempo. Mas quando eles acreditaram em Filipe, que anunciou o evangelho do rei Jeová e o nome de Yeshua, o Messias, 11 mulheres fizeram tevilá, ou seja, batismo, né? Tevilá é batismo. Tevilá é a congregação e tevilá é o batismo. O próprio Shimon também creu e, tendo feito tevilá, estava sempre com Filipe, e vendo sinais e grandes milagres que foram realizados, ele ficou surpreso. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria havia recebido a palavra de Jeová, eles enviaram a Kefa e a Hanã para lá. Ó, tá vendo? E ele creu, mas não... Olha lá.
não tinha recebido o Espírito Santo. Vamos ver lá. Porque ele não havia descido sobre nenhum deles, que tendo vindo, orou para que eles recebessem o Ruach Kodesh, porque ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas apenas havia feito Tevilá em nome de Yeshua. Então eles impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Ruach Kodesh. Quando Shimon viu que o Ruach Kodesh foi dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ele lhes ofereceu dinheiro dizendo, dê-me também este poder para que aquele que eu colocar as mãos receba o Ruach Kodesh. Então Kefa disse-lhe, seu dinheiro pereça com você, porque você pensou que o presente de Jeová se obtém com dinheiro. Então aqui foi uma palavra dura dada por Simão, aqui, porque ele não era um homem vazio, né? Ele não se esvaziou das suas coisas, das suas pretensões humanas, das suas artes mágicas, né? Ele creu e recebeu o batismo, né? E se enturmou ali, né? Mas ele precisava abandonar aquelas artes mágicas, né? E realmente limpar o coração, se purificar para receber as coisas santas de Deus, que Deus, o Espírito Santo, não ia habitar junto ali com aquela prática que ele ainda fazia, né? Ou talvez ainda guardou no seu coração aquela ideia, né? Você não tem parte ou sorte nesse assunto, porque seu coração não é reto diante de Jeová. Aquilo que eu falo, né? O caboclo descobre que seu coração não é reto, que nem o meu, coloca diante de Deus e deixa ele trabalhar. Né? Eu sempre orei para o Senhor, Senhor, como é que é? Descorrompe o meu coração. Eu me sentia muito corrompido. Gente, vocês não sabem o que é morar num lugar promíscuo. Você aprende tudo quanto é porcaria. Mas eu sempre orei para isso, tá? Opa, tem gente chegando aqui. Ô, irmã Alexandra. Arrependa-se, está escrito aqui, né? Portanto, de sua maldade, ore a Jeová. Se talvez o pensamento em seu coração seja perdoado, porque vejo que estás em fel de amargura e na prisão da maldade. Então, respondendo a Shimon, disse, rogai a Jeová por mim, para que nada do que falaste venha sobre mim. E eles, tendo testificado e falado a palavra de Jeová, voltaram para a Jerusalém e em muitas cidades samaritanas pregaram o evangelho. Eu não sei se esse... não, esse é Shimon, né? Tem Elimas, um outro mágico, que Saulo encontra ele, né? Eu acho que esse aqui foi... A situação dele foi resolvida, né? Peraí. Deixa eu pulei aqui. Filipe parte para o deserto de Gaza. Olha aqui, vamos lá. Olha o dom de Filipe aqui. Maravilhoso, hein? Um anjo de Jeová falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza, que hoje é a Gaza mesmo, né? Então lá, que é deserta. Então ele se levantou e foi. Aconteceu que um etíope, eunuco oficial de Candace, rainha dos etíopes, que estava sobre todos os seus tesouros e tinha vindo a Jerusalém para adorar, voltou sentado em sua carruagem, lendo o profeta Yesaiahu, que é Isaías, e o Ruá disse a Filipe, aproxime-se e junte-se a essa carruagem. Quando Filipe chegou, ele ouviu lendo o profeta Yesaiahu. Ele disse, mas tu entendes o que lês? E ele disse, como poderei se alguém não me ensina? Ele implorou a Filipe que subisse e sentasse com ele. A passagem da escritura que ele estava lendo era essa, e foi levado à morte como uma ovelha e como um cordeiro mudo diante daquele que o tosquia, ele não abriu sua boca. Na sua humilhação não lhe foi feita justiça, mas sua geração, quem a contará? Porque a sua vida foi tirada da terra. O eunuco respondeu e disse a Filipe, por favor, diga-me de quem o profeta diz isso, de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe, abrindo sua boca e começando com esta escritura, anunciou o evangelho de Yeshua para ele. Veja, então aqui o pessoal conta que a rainha de Sabá, né, teve filhos com Salomão e foi lá para aquele povo lá, né? E aí levou-se o costume judaico para lá e eles tinham uma cópia da Torá e eles vinham para Jerusalém adorar, cumprir as festas, como está escrito, né? Todo ano. E aconteceu que esse etíope aqui, que ele era um eunuco, deixa eu ver aqui, isso, um eunuco. Então, ele estava lendo, porque ele tinha herdado essa cultura, né, para lá, para o povo dele, desde o tempo de Salomão. E o que é engraçado também, a palavra hoje eu vou só mexer num assunto aqui,
você não pode falar preto ou negro, eu não sei qual é a diferença, que negro é raça e preto é cor. Quando você fala preto, você está dizendo progenitor etíope. Essa é a abreviação. Você está dizendo que seus pais eram etíopes, por isso de cor negra. Aí tem toda essa polêmica aí, tá? Então, às vezes, a pessoa fica usando palavras para criar dissidências, brigas, intrigas. Eu corto isso. Tá? Eu odeio esse tipo de coisa. Pode falar, pastor João. Pastor Lucas, aqui nos Estados Unidos tem muita coisa, esse negócio de negro e preto. Eu nunca entendi isso, sabe Pedro? O senhor tocou nesse assunto. Há uma diferença? Aqui, há muito desse negro e preto. Ó, é o seguinte, tem uns que querem defender a raça negra. Não existe raça negra, existe raça humana. Certo? Então, algumas pessoas dizem assim, preto é cor, negra é raça. Aí o cara fala assim, não, uns querem que chame ele de negro porque ele quer defender a raça, outros querem chamar de preto porque é a cor dele. Então vira uma confusão, você não consegue nem conversar com pessoas desse tipo. E eu até, eu ando assim, pisando em ovos com esse povo. Porque os esquerdistas querem usar qualquer coisa para te acusar e tentar tirar direitos sobre você. É que nem na Inquisição. Na Inquisição você acusava um judeu para tomar dinheiro dele, tomar as terras dele. Mais ou menos a mesma coisa. Então, eu explico para os meus alunos. Eu falei, vocês não me vêm encher o saco com essa porcaria que vocês não entendem a palavra do que está escrito. Preto, progenitor etíope. Se eu chamar alguém de preto aqui, vocês estão falando que eu estou dizendo que ele é descendente de alguém. Eu já corto reto na sala de aula. Porque eu não sei o que eu vou chamar ali. Às vezes, numa frase, eu nem procuro chamar nada, né? Porque lá no Nordeste, a gente chama moreno. Que é para poder não ofender, né? Porque ficou pejorativo chamar preto ou negro. Aí você fala, o irmão é moreno, ou o irmão é mais escurinho e tal. No Nordeste tem esse eufemismo. Mas o negócio ficou tão degenerado hoje, é tão desigual, tão desumano, que é uma coisa. Então, tem negro, o preto, diz assim, não defendo essa porcaria diante de mim, porque eu acho isso errado. E são os negros de direita, né? Tá certo? A direita aqui, entre aspas, é azul e a esquerda é vermelha. Nos Estados Unidos é o contrário, né? Então tá bom. Então veja só. E aí ele diz assim, a raça é humana. Eu sou humano, mas tenho cor negra, ou preta. E o outro é branco. Que nem o sistema de cotas, exatamente. Então, aí eu sou negro e o outro é branco. Né? Então é cor, não é raça. Né? Então raça é humana. Aí tem gente que defende assim. Eles são os negros de direita. Os negros de esquerda querem ser cultuados, né? Assim, não, você não pode falar isso, você está me ofendendo e tal, aí você não sabe o que falar. Eu, sinceramente, até hoje não entendi. Se eu chamo de negro, se eu chamo de preto. Mas eu procuro nem chamar de nada. Oi, você aí, por favor, sente, vem aqui. Se eu for falar qualquer coisa. E até o sexo, hoje também, eu falo, pessoal, vem aqui. Procuro não definir nada, porque se você define, eu quero ser chamado disso, você não sabe o que é que a pessoa é, então, é horrível. Sala de aula é horrível ainda mais agora. Tá bom? Vamos lá. Eu só toquei nesse assunto, porque acho que isso é importante aqui. Aí, vamos lá, vamos ver aqui o que aconteceu. Indo pela estrada, chegaram a um pouco de água, e o eunuco disse, aqui está a água, o que me impede de fazer teve lá? Felipe disse, se você crê de todo o coração, você também pode. Claro, ele já conhecia a Torá, ele já conhecia o Velho Testamento, estava perguntando sobre as promessas que Deus tinha feito por meio do profeta, e ele encontrou essa promessa cumprida em Yeshua. Pronto, está certo. Eu acredito que qualquer judeu que se dedicar com decência em ler o Novo Testamento e ver nos testemunhos que comparam com o Velho, se converte. Eu acredito nisso. É porque ele não pega para fazer um estudo decente. Porque todos os rabinos que fizeram se converteram. Então, vamos lá. Felipe disse, se você crê de todo o coração, você também pode. E respondendo, ele disse, eu acredito que Yeshua é o Messias, e o filho de Jeová, e o descendente de Davi, e assim por diante, né, o renovo de Davi lá de Nazaré.
E assim por diante. E ele ordenou que o carro parasse e os dois desceram à água. Filipe e o eunuco fizeram o que teve lá. Quando eles saíram da água, o ruar de Jeová arrebatou o Filipe e o eunuco não o viu mais e foi embora alegrando-se. Mas Filipe encontrou-se imediatamente em Azoto, foi transportado, teletransportado, e passando pregou o evangelho em todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém, Jesus, eu recebo o dom de Filipe, eu não quero andar de avião, e a minha filha também, não quero andar de avião, não. Só for obrigado. Eu prefiro ir do lado para o outro, ser transformado, ir de um lado para o outro. Louco, meu Deus do céu, quanta burocracia. Olha, quando eu entro naquele negócio de bagagem ali nos aviões, como eu fico estressado, que é tanta neurose. Uma vez eu tive que quase ficar pelado ali. E apitava aquele negócio ali, ó. Apitava aquele negócio lá, eu tirava a meia, tirava a cinta, tirava sapato, tirava isso, tirava aquilo. E ele não parava de apitar. Teve uma mulher que uma vez ficou praticamente nua, né? É horrível aquilo lá. E não resolve, né? Vamos lá. Yeshua chama Saul a caminho de Damasco. Opa, era onde eu queria chegar. Alguém quer fazer um comentário aí? Sobre o eunuco, sobre o dom de Filipe? Sobre os dons de Deus? Fale, pastor João. Amém, amém, glória a Deus, né? Mas você veja, né, a gente... Glória a Deus, né? A gente vê aí em Atos, né, pastor Lucas, aí, como é que foi, né, a história da igreja, como é que as coisas aconteceram, né? A gente vê por aí, né? Entende? Mas a coisa é linda, você vê como é que, né? Saiu a pregação da palavra, tudo, né? E etc e tal, né? A imposição de mãos ali dos apóstolos. Mas vai, assim vai, né? Glória a Deus. A gente se baseia nisso, no que está escrito, né? Entende? A gente se baseia nisso aí, né? É claro que, como o pastor João diz, Deus pode fazer do jeito que ele quiser, pode, né? Mas a gente identifica... Os dois casos, meu irmão. Né? Eu conheço os dois casos. Né? Sim, existem todos os casos. Existe sim, né? Os dois casos. Agora, o que a gente faz é identificar um padrão. A gente identifica, né, um padrão, assim, né? Claro que Deus pode... eu me converti escovando os dentes, né? Escovando os dentes. Tem tanta coisa. Falar assim, quem foi que te evangelizou? Eu falei, ninguém. Eu conhecia Jesus da Bíblia, eu conhecia Jesus católico. Sim, a irmã Alexandra parece que também tem, que está aqui, parece que teve um insight assim, alguma coisa assim. Acho que ontem, no começo da live, ela colocou o testemunho dela assim. Então, eu criei em Deus, porque Deus criou o céu e a terra, e isso todo mundo é universal, vamos dizer assim. Aí eu desconfiado que Jesus era uma pergunta importante para me fazer para Deus, né? Porque eu conversava com Deus todo dia. Fiz essa pergunta, pai, se Jesus é alguém que eu devo entender o mistério, porque na Igreja Católica ninguém pode mexer nos mistérios de Deus, e eu nunca obedeci isso, né? Pelo contrário, se era mistério, aí é que eu queria saber. Então, aí eu perguntei para o Senhor, e aí Deus começou a revelar Jesus para mim, né? É claro que tinha Jesus católico, Jesus católico, né? Que até eu não gosto da figura que eles colocam lá, que para mim vou nem falar para não ofender, mas então aí eu passei, né, a compreender quem era Jesus mais de perto, né, e estou crescendo no conhecimento. Amém. Como eu já falei, passei de Jesus católico para Jesus evangélico, depois para Jesus judaico, né, e agora estou conhecendo Jesus da Eren, né, que é bem mais íntimo. Mas o Eren é bem mais difícil de você entender, porque ele quebra todos os outros argumentos que você já guardou ao longo do tempo. O problema da religião é você guardar um argumento errado como se fosse certo. Você abrir mão de uma estrutura que está errada. Eu tenho loucura para abrir mão de tudo que é errado, mas tem hora que a estrutura está tão lá no fundo que você é que nem uma pilha de livro. Você puxa um livro da estante lá embaixo, você derruba os outros, tudo que está em cima, né? Então, eu tenho esse problema. E eu tenho que ir devagar. Então, tem coisas que eu tenho que perguntar para Deus, orar, esperar. E sempre, para mim, foi sempre assim. Sempre que eu fiz as minhas perguntas, umas perguntas são respondidas no mesmo dia, outra uma semana, outra um mês, 1 ano, 10 anos. Uma hora Deus me aparece com uma solução para aquelas minhas perguntas. Agora, os mistérios de Deus, eles são grandes, são infinitos, né? A gente tá aqui só tentando entender, né? Tentando decifrar. Eu acho que é para quando chegar no céu não levar aquele susto tão grande, né? O irmão do canal Yeshua,
Ele fala que quando ele chegou lá no céu, ele tomou um susto, porque Sim, era sim. tudo tão grande, as espadas eram gigantes, era tudo grande, era tudo diferente. Não, e nós vamos tomar muito susto mesmo, né? Com Eu acho que certeza. então, aqui é uma preparação para a gente não tomar um susto tão grande, né? É. Ora, se a Mas- cultura judaica é uma cultura muito mais densa de conhecimento bíblico do que a nossa, eles já vão tomar susto? Imagine nós. Agora o nosso papel é tentar decifrar os mistérios, né? Nós estamos tentando decifrar, né? A gente sabe que são infinitos. Agora mas eu vou ter que sair, pastor Lucas, né? Tá bom. Mas viu, pastor, amados, né? O pastor João aí, amanhã a gente fala mais aí sobre a questão do coração, viu? Que é uma coisa linda isso aí, né? Amanhã a gente desenvolve mais isso. Mas não se preocupa, que eu vou concordar com o pastor João. Né? O pastor João sabe que até hoje eu sempre defendi ele, eu vou defender. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso, que é um assunto lindo, né? Agora, o que é o coração? Só deixa uma coisa, né? O coração é a alma, é a nossa alma, né? Quando a Escritura fala de coração, ele está falando da alma, nossa alma, né? E tudo procede da nossa alma, tudo, absolutamente tudo. Né? E a gente discute mais sobre isso, né? Amanhã. Mas é coisa linda, viu? Tá bom. O pastor João sabe que eu sempre defendi ele até hoje. Não, eu só queria terminar com o senhor aqui, só um minuto, eu ia falar isso amanhã, que Deus ama muito o Senhor, e ele deu uma mensagem para mim hoje, passar para o Senhor, sabe? Para a igreja. 4 horas da manhã. E a gente conversa mais sobre isso amanhã. Amanhã vai ser um estudo maravilhoso sobre a natureza de Deus. Hein? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Vamos estar lá. Pois é, eu falo para todo mundo, pega minhas opiniões e joga no lixo, não serve para nada. Minhas opiniões não servem para nada. Se eu estou falando uma coisa por revelação de Deus, guarde. Se é opinião, vê se presta. Se não prestar, eu não fico ofendido se você jogar no lixo. Por quê? O pessoal do YouTube fala assim, escreve aí embaixo, você que assistiu esse vídeo, coloque sua opinião. Eu não coloco opinião nem minha e nem chamo ninguém para colocar nos meus vídeos. Eu acho que a opinião não serve para nada. Quando eu vejo que eu estou errado, eu quero mudar para o certo. A minha opinião, eu mudo na hora. Eu mudo na hora. Porque eu quero estar certo, não quero ter opinião. Né? Cavalo da razão, né? Como dizia, né? Na congregação o cristão, o pessoal fala que tem gente montado no cavalo da razão. E aqui vamos ver, parece que o Saulo cai do cavalo, não sei se é cavalo, vamos ver se é cavalo mesmo. Vamos continuar mais um pouquinho aqui, pessoal. Saul, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Messias, veio ao Cohen Gadol e pediu cartas para a sinagoga de Damasco, para ele encontrar alguns homens ou mulheres do caminho, que se chamava o caminho, não era cristianismo, tá? Trouxesse prisioneiros para Jerusalém. Ó, tá vendo? O Saulo, ele era tão zeloso, tão fariseu, que ele não ficou contente em perseguir de casa em casa o povo em Jerusalém. E além de consentir a morte desse tempo, porque ele estava entrando de casa em casa e disse que ele obrigava a blasfemar do nome de Jesus, metia a facona na garganta assim, blasfema no nome de Jesus, senão não vai morrer. Pegava um crente fraco, blasfemava, né? E o outro não, o outro morria, ele matava. Então, veja só, era um homem terrível. Né? Que nem o irmão Getúlio também, ele era um homem terrível, que ele queria matar os crentes, entrou na igreja com faca para matar todos os crentes dentro da igreja. Então, veja só. E ele foi para Damasco, que é uma cidade vizinha, né? E querendo fazer mais coisas, ampliar o zelo dele para exterminar mesmo, né? Para exterminar. Então, a gente vê, né? Que como ele tinha uma estrutura de conhecimento muito boa, né, de todo o judaísmo, né, antigo, né, desde Moisés e assim por diante, desde Abraão e tudo lá, Deus aproveitou isso e ele usou como esterco. Então aquela flexibilidade que ele tinha em argumentar, né, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, foi toda transportada para o Evangelho. E aí na carta de Romanos ele coloca, né, dizem que a carta de Hebreus é dele ou dizem que é de um tal de Apolo, não sei. É possível que seja dele também. E as cartas que tem no Novo Testamento, a maioria de Paulo, né? Então vamos lá. Ele argumentava com razão, né? Mas enquanto ele estava indo para a estrada, aconteceu que ao aproximar-se de Damasco, ele foi repetidamente cercado por um clarão de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que ele dizia em hebraico, tá vendo? Pá, em hebraico, é para poder ele não duvidar, não falar nada, falar assim em qualquer outra língua, ele ia achar que estava ficando doido.
Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Nem deve ser muito bonito falar isso em hebraico, né? E ele disse, quem é você, Adoni? E o Messias disse-lhe, eu sou Yeshua, a quem tu persegues. É difícil para você golpear contra o espinho, ou contra os aguilhões, né? E ele, trêmulo de medo, disse, Adoni, o que queres que eu faça? Olha lá, tá vendo? Olha o homem bravo, olha o homem bravo. Já se rendeu todo. A minha filha está dando risada ali. E Yeshua disse-lhe, levante-se e entre na cidade, será dito o que fazer. E os homens que estavam com Saul ficaram surpresos, ouvindo em verdade a voz, mas não vendo ninguém, né? Só viram um barulho, mas Saul estava tendo a visão. Então Saul se levantou do chão e, abrindo os olhos, não viu ninguém. E assim, conduzido pela mão, levaram a Damasco, onde ficou 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Então, foi colocado em jejum, né? Ou ele mesmo se pôs em jejum, né? Havia, então, em Damasco um discípulo chamado Anania, né? Que é Ananias em português, né? Que é a quem o Messias disse em visão, Anania. E ele respondeu, aqui estou, Adoni. E o Messias disse, levanta-te e vá à rua chamada direita, procura na casa de Yehudá por um homem chamado Shaul de Tarso. Pois eis que ele ora e teve uma visão de um homem chamado Anania, que entrou e colocou as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. Então, as duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? Anania estava sendo avisado por Jesus de ir atrás de Paulo, e Paulo estava recebendo a visão lá. Obra de Deus, né? Tudo confirmado, né? E às vezes, a gente não eu, graças a Deus, sempre que Deus foi falar comigo alguma coisa, Deus confirmava na boca dos profetas. Nunca só nos profetas. Deus sempre já tinha confirmado alguma coisa comigo antes. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que procurar, né? O Messias disse, bom, aí, para que ele recuperasse a visão. Então, Anania respondeu, Adoni, tenho ouvido de muito sobre este homem, quantos males ele fez aos seus santos em Jerusalém, e mesmo aqui ele tem autoridade do chefe dos Coanim para prender todos os que invocam o seu nome. O Messias disse-lhe, vai, porque este é meu instrumento escolhido para levar o meu nome na presença dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu vou mostrar a ele o quanto é necessário que ele sofra por meu nome. E Jesus falou isso aqui para mim, uma vez. Ai, ai, ai. Então Anania foi e entrou na casa e, colocando as mãos sobre ele, disse, irmão Shaul, o Messias em Yehudá, que te apareceu no caminho por onde tu vinhas, me enviou para que tu possas ver e ser cheio do Ruach Kodesh. Imediatamente caíram seus olhos, algo semelhante a escamas. E ele, no mesmo instante, recuperou a visão e, levantando-se, fez Tevilá. E depois de comer, recuperou as forças. 3 dias, não? Shaul consegue escapar da morte depois de ensinar na sinagoga de Damasco. E lá em Damasco mesmo ele já começa a pregar, né? E Shaul esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, imediatamente ele começou a pregar, né? Deve ter rasgado as cartas, né? E nem falado nada para o Sinédrio, lá para de onde ele tinha pegado as cartas, né? Dos fariseus. De lá mesmo ele continuou. Começou a pregar o Messias nas sinagogas, ele foi lá nas sinagogas, né? Declarando ousadamente que este era o filho de Jeová. E todos que ouviram ficaram surpresos e disseram, não é este que estava destruindo aqueles que invocavam este nome em Jerusalém, e por isso ele veio aqui para levá-los como prisioneiros diante dos principais Coanim? Estão perguntando, o que aconteceu, né? Mas Saul muito mais se esforçava e confundia os Yehudim que moravam em Damasco, provando que Yeshua era o Messias. Depois de muito dia, os Yehudim decidiram em conselho matá-lo. Ó, tá vendo? Aí ele o perseguidor começou a ser perseguido, né? Como diz a história. Aqui, ó, os que eram do caminho, lá tá aqui, ó, os que eram do caminho, 496, era assim que os primeiros seguidores judeus do Messias se conheciam, né? Aí Atos 9:4:1 também está relacionado com Atos 26:14, que é quando Paulo relata pro rei lá como foi que ele se converteu. Os versos 5a e 5b não estão em nenhum dos manuscritos deles, eles foram tirados de uma parte do diálogo registrado em 26:14. Então, lá em 26:14, eles acrescentam essa parte aqui, Atos 9:6, tá? Que é a conversa que ele teve com Jesus, tá? Bom, aí, depois de muitos dias, os Yehudim decidiram matá-lo, mas as suas ciladas chegaram ao conhecimento de Saul.
de Saulo, né? E eles guardaram os portões dia e noite para matá-lo, né? Os portões de Damasco. Então os discípulos, tomando de noite, puseram num cesto e desceram por cima do muro. Tá? Barnabá, agora é Barnabé, apresentando Saulo aos discípulos em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele estava tentando se juntar aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não acreditando que ele era um discípulo, então Barnabá, tomando, levou aos apóstolos, com todos como Saul vira no caminho o Messias que havia falado com ele, e como em Damasco lhe falava corajosamente em nome de Yeshua. E ele estava com eles em Jerusalém, e ele entrava e saía. E falou ousadamente o nome do Messias, Yeshua. E disputava com os erudim gregos, né? Mas eles tentaram matá-lo. Quando os irmãos ouviram isso, trouxeram para Cesareia e enviaram para Tarso. E veja só, né? Se ele não tivesse sido corajoso e ir lá no Sinédrio, né, lá na sinagoga, aliás, em Damasco pregar, ele não tinha carta branca aqui para entrar no meio dos apóstolos, né? Porque ele não tinha provado nada, né? Ele podia ser um espião, podia simplesmente ter dito que eu agora creio em Yeshua para pegar mais judeus, ou pegar mais cristãos, né? Não, mas ele mostrou que ele estava realmente convertido e que ele estava disposto a ser perseguido, né? Então, irmãos, eu acho que dá para nós encerrarmos aqui, para não ficar muito assunto, né? E aí, quem quiser fazer algum comentário, a irmã Alexandra, a irmã Márcia, o pastor João, aqui começa uma outra situação, né? Nós vimos aqui várias situações hoje, foi a de Filipe, foi a de Estevão, Filipe e de Paulo, né? Foram hoje, porque aí eu coloco o título da aula lá, né? A conversão de Estevão, Filipe e Paulo. Pregação de Filipe e a conversão de Saulo. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Orar para nós? Pastor, o negócio não é tipo pergunta hebraica mesmo. Por que é mais usado o nome Messias e não mestre? O senhor sabe? Por que tem que ser Messias? Sim. E não mestre. Mestre é aquele que ensina. Messias é aquele que foi ungido por Deus lá antes da fundação do mundo, né? O nome é Messias, é isso? Mashiach é ungido. A palavra Mashiach quer dizer ungido. Ungido para uma obra, ungido para alguma coisa. O rei Ciro, que deu liberdade aos judeus, né? Foi também chamado de Mashiach, porque lá no livro de Isaías ou de Daniel, eu não me lembro, tem dizendo assim, eu levantarei Ciro, o meu ungido, para fazer isso, isso, isso. Então, Messias... É o último nome de Yeshua HaMashiach, é esse ou não? Isso, Yeshua HaMashiach. Olha só. Mas Jesus, ele é ungido antes da fundação do mundo para ser rei e sacerdote da terra, né? Sim, sim. Tá bom, obrigado. Por isso que Melquisedeque proclama, porque Melquisedeque representa esse reino e sacerdote do Mashiach antes da fundação do mundo. Pode falar, irmão Alexandre. Estão me ouvindo? Tá. Tá. Então, eu estava vendo, eu participei aqui na metade, né, irmãos? Aí, a história de Paulo, né, eu não sei como é que se iniciou essa aula de hoje, mas assim, eu fico imaginando a coragem, né, que ele teve, porque tem que ter muita, muita coragem, né? Eu vejo assim, eu frequentei a sinagoga ortodoxa, né, onde você não pode nem pronunciar o nome, né? Você só pode falar a sigla, né? Você fala JC, você não pode falar o nome de Jesus, Yeshua, seja o que for, dentro de uma sinagoga ortodoxa, porque eu nunca entendia, sabe? Eu ficava assim, gente, mas acima de tudo ele é judeu, ponto final, independente se eles não creem. E eu nunca entendi o porquê, sabe? Nenhum rabino que eu chegava pedindo uma explicação um pouco mais plausível, né? Do porquê dessa raiva, né? Porque eu sentia uma certa raiva, um ranço, uma coisa que aquilo ali não me deixava mais incomodada, né? Eu não segui nenhuma doutrina, não acreditava, nunca acreditei só porque a pessoa está ali falando, seja um rabino, um pastor, seja o que for. Eu sempre gosto de estudar, né, dentro das minhas limitações, né? Porque eu não tenho entendimento assim de revelação, de ler a Bíblia e nossa, aqui está falando isso, né? Eu não tenho. Mas eu fico imaginando Paulo naquela época, né, entrando ali, enfrentando esses fariseus, né, esses coaninhos, seja o que for. E assim, quando eu resolvi assumir a minha fé em Jesus Cristo, né, eu não assumi botando cartaz nem nada, mas as pessoas automaticamente, às vezes numa publicação minha no Instagram, né, muita gente, mas muita mesmo, irmãos,
na mesma hora, eu lembro, na época, como veio gente me agredir no WhatsApp. E eu ficava assim, caramba, que ódio, sabe? Como pode ter ódio de uma pessoa que é raiz judaica, né? E que o judeu, ele é muito unido, tá? O judeu, ele pode fazer tudo errado, mas as pessoas vão defender ele até o final. E aí aquilo ali me deu mais certeza. Por um lado foi bom, sabe? Porque até ali, irmãos, assim, principalmente na ida do meu pai, não que eu já não estava crendo, sabe? Porque eu já vinha estudando e eu sabia que Jesus Cristo era um ser diferente, não, sabe, ainda não tinha noção de magia, de nada. Mas, de tudo que a gente aprende no correr da vida, né, para quem busca qual é o sentido dessa vida, né, eu não sei, eu, por exemplo, passei por estudando sozinha, vendo vídeo aqui com meus irmãos, comprando livro, tudo, espiritismo, cabala, assim, nada me fazia sentido, sabe? Eu nunca ia perguntar a nenhum professor, a ninguém, nunca fui em nenhum lugar físico para tirar dúvida. Eu achava que Deus ia me mostrar, porque ele via que eu tinha vontade de entender o que eu vim fazer, porque para mim era muito difícil entender essa vida limitada. Casar, ter filho, estudar, trabalhar, morrer, nunca mais ver ninguém, ou voltar aqui de novo. Aquilo ali para mim não fazia o menor sentido, né? E o que me fez acreditar? Por isso que, assim, os irmãos têm história, né? Assim, minha conversão, o Espírito Santo falou comigo. Não, eu vou ser bem sincera. O que me fez foi que eu preferi aceitar a promessa que ele deixou. Principalmente quando meu pai se foi, eu não pude me despedir dele. Então, assim, se tivesse várias, como se fosse numa feira, se eu tivesse que escolher, eu falo assim, eu escolho a promessa que Jesus deixou, porque ele prometeu que a gente vai ver as pessoas que se foram. Eu vou ficar com essa promessa, sabe? Não foi uma voz, eu não tive nenhum sonho, nenhuma revelação. Simplesmente assim que eu falo, né? Que eu espero que ele não fique chateado, né? Você confia em mim? Não, porque para mim o que faz sentido na vida é a promessa que ele disse que vai cumprir, sabe? Que eu vou poder estar num lugar melhor, que eu vou poder abraçar meu pai, que eu sei que a minha família vai se ver e outras pessoas, porque senão para mim não faz o menor sentido. Sabe, eu posso estudar, orar a Bíblia, posso ver anjos voando, mas se depois daqui o negócio for muito confuso, para que vale a pena, por exemplo, irmãos, a gente andar numa porta estreita, sabe? Se no final não vai dar em nada. Agora, voltando ao assunto do Paulo, eu percebi ali, quando eu resolvi assumir, né, tanto é que eu não frequento mais, não tem como eu frequentar uma sinagoga, embora, né, eu tenho amigos, irmãos, lá em Nova York, brasileiro não, que são ortodoxos, que cumprem a Torá, e eles continuaram meus amigos, sabe? A gente não se bate, né? Eles têm uma Machia deles, mas assim, são meus amigos mesmo, sabe? Sabendo que meu Machia se chama Jesus Cristo. Mas as pessoas realmente, o judeu, ele tem uma raiva que eu não consigo entender. Não consigo. Eu tenho muitos amigos que não faz falta para mim, sabe? Eu sou muito tranquilo. Para mim, tanto faz. Se eu tivesse 50 amigos, eu realmente eu sempre fui assim. Nem aí para muita coisa, que é ruim, porque as pessoas acham que eu sou muito fria. Mas eu não ligo, sabe? Se eu tiver um amigo ou dois, para mim não interessa. Mas me ofenderam muito, né? Aí, na época, eu até fui ler um pouco da parte de Paulo, né? Eu não li profundamente, eu falei, nossa, eu não teria a coragem que ele teve, sabe? De enfrentar essa gente toda e depois ainda perder a cabeça. O pouco que eu falei ali, já falaram um monte de coisa errada para mim. Mas, enfim, só queria contar essa experiência. Muito bom. Glória a Deus. Mas você creu mesmo, né? Isso é indubitável. O Espírito Santo está em você, embora às vezes você possa achar. Na verdade, assim, Lucas, eu também estudei em colégio católico, quando meu pai era católico, né? Minha mãe que é judia. Então, assim, a minha infância foi mais no colégio católico, né? Mas, assim, eu não entendi nada daquilo ali. Eu ia para a escola porque tinha que ir, né? A missa, essas coisas todas. Para mim, não entendia, não tinha o menor significado. Mas, por exemplo, meu pai, eu sempre via que ele era uma pessoa que orava, que não tinha imagem de santo nem nada. Era um cara da paz, né? Eu que sempre quis depois, quando eu fiquei adolescente, querer entender. E a figura de Jesus, você sabe quando eu comecei a me interessar por ele na adolescência? Quando eu comecei a ler esse livro, eu lia muito livro de romance, ficção, tinha muito, como aquele Código da Vinci, essas coisas, né? Então, tem muito livro, né, da história, né, que mostra Jesus meio que na ficção, e ali eu comecei a me interessar, porque eu achava o máximo, né? Só que também deturparam muita coisa, né? E aí eu fui seguindo, assim, pedindo ajuda, né? Não em oração, porque eu nem sabia orar nessa época, eu nem sabia o que era orar. Mas Deus sabia que eu tinha vontade de entender o que eu vim fazer e quem é ele, né? Quem é esse Deus? Né? É uma atmosfera, uma energia. Para mim não colava isso, sabe?
Uma energia, eu não quero uma energia, sabe? Eu não quero uma roda de samsara, eu não quero um espiritinho voltar cachorro, gado, não quero pagar por um pecado que eu fiz sem saber que eu fiz. Então, a lacuna, né, acho que Deus vai trabalhando com cada um de acordo com, talvez, o perfil, né? Como ele vê que ele sabe que o meu perfil é esse de ficar procurando, né, resposta, e estudando e buscando, ele foi me conduzindo. Eu podia ter me perdido, pensa bem. Podia ter entrado em várias situações e não entrei. E cheguei aqui, né? Eu tenho algumas dúvidas também, né? Eu sou bem sincera, eu vejo, assim, alguns vídeos, adoro os vídeos, eu sempre vejo vídeos que o irmão João posta. Acompanho também um outro grupo em que Jesus fala diretamente. Eu tenho uma dificuldade, assim, porque eu falo, nossa, mas Jesus aparece com tanta facilidade, ele aparecia muito raramente para alguns profetas, sabe? Então, eu ainda tenho, né, umas questões que eu deixo nas mãos dele, sabe? Mas por que ela tem essa visão, falando que essa com tanta facilidade, ele chama, vem aqui que eu vou conversar com você, sabe? E isso ainda me deixa um pouquinho assim confusa, né? Não que eu não tem nada a ver com ele, a pessoa dele. Tem a ver, às vezes, com a pessoa que tem uma facilidade de chegar e ter acesso como a Irim, como a Vic, como outros aqui também no Brasil tem, né? Eu fico, poxa, mas é muito fácil, né? E ele demorava, ele não escolhia toda hora. São poucos profetas, se a gente for ver pela história da humanidade, não são milhares de profetas, né? Mas é isso. Nem sei por que eu falei isso agora. Depois eu conto para você aí como é que surgiu esse ódio todo. Pode falar, pastor João. Tá bom. Eu só queria falar que teve um erro ortográfico, sei lá como é que chama isso. O senhor gosta de ver isso, né? Eu acho que é acrescentar. O senhor tirou, agora eu não sei. Acho que no título lá, acrescentar, tem um erro. Eu vou botar de novo lá. Acho que o senhor é igual eu, né? O senhor quer arrumar essas coisas, né? Aí está. Lá em Atos 9:3, na segunda linha embaixo, fala, e acrescentavam. Está errado, acrescentavam. Extremamente difícil pegar essas coisas. Onde que está? 9:3 ou 9:31? Não, tá. 9:3? Não, é lá mesmo onde o senhor está, lá onde o senhor está mesmo. Volta lá para aquele. Aí. O senhor começa a ler. Tá. Faltou o A. Faltou o A aqui. Tá certo. Obrigado, pastor João. Então, irmão Alexandre, esse ódio começou assim. Os judeus, né, pela história que você viu aí, eles começaram a perseguir mesmo, né? Tá bom. Então, eles começaram a perseguir os cristãos, e aí ficou essa diferença, esse ódio, porque o próprio rabinato, ou os fariseus, ou os saduceus, enfim, o pessoal daquela época, instilou esse ódio para que houvesse essa divisão. Mas quando chegou na Igreja Católica, que é lá no ano 300, né, isso já 300 anos depois, houve uma heresia que dizia que Deus abandonou totalmente o povo judeu e que começou uma nova era com os católicos, é tanto que os católicos acham que eles já estão vivendo o milênio, que a Igreja Católica é a rainha que Jesus elegeu para reinar com Jesus. É totalmente diferente essa escatologia deles. Então, o que aconteceu? Aí eles, por essa doutrina chamada de Marcião, houve essa separação, então o judeu era um ser abandonado na história. Isso justificou o nazismo, porque aí começaram a dizer que os judeus mataram Jesus, né? A própria palavra fala que Jesus se entregou, porque era injusta a condenação dele, ele podia, vamos dizer assim, pedir para Deus mudar a situação, e mesmo as pessoas ali poderiam ter reconhecido a injustiça da situação, né? Mas ele foi levado para a cruz e ali mesmo ele rendeu o espírito dele, que é para mostrar que ele se rendeu de fato, né? Que a circunstância precisava ser cumprida daquela forma, como um cordeiro mesmo. Bom, então essa mágoa da morte de Jesus, vamos dizer assim, por parte poderia ser resolvida facilmente. Mas quando surgiu o catolicismo com essa doutrina de Marcião, que separava e dizia que os judeus era um povo abandonado, que não prestava para nada mais, porque Deus não queria mais eles, é totalmente errado, obviamente. Isso é uma grande mentira e blasfêmia do inimigo. Mas o que aconteceu? Isso começou a justificar o poder romano, que já era instituído como um governo, né?
Porque quando a Igreja Católica foi se formando, eles não eram convertidos, eles eram cargos políticos colocados em bispados e em lugares político-religiosos. Não eram pessoas convertidas. Então, para dominar as terras e ter riqueza, esse poder começou a destruir os judeus e tomar deles usando essa falácia da culpa da morte de Jesus e da culpa de que os judeus não era uma raça a ser extinta porque Deus já tinha abandonado, então, portanto. Então é mais ou menos o que o Islã pensa de nós, judeus e cristãos, que somos uns infiéis que precisam ser extintos. Quando chega mais ou menos na época de 1800, até chegar a época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a primeira e a segunda, aí já começa esse trabalhar, né, contra os judeus por causa da prosperidade que eles chegavam em todos os países, eles estavam dominando a economia, dominando o comércio, assim por diante, e o povo, né, estava ali sofrendo na mão dele e precisava criar essa política contrária para destruir eles, e mais ou menos o que aconteceu no Egito, né? Eles prosperavam no Egito e precisaram matá-los. Eles eram um grande número, se multiplicava, e arrumaram essa desculpa aí, religiosa. É um discurso, é uma narrativa, como agora, de novo, vão criar uma narrativa que nós vamos ser perseguidos, tanto judeus quanto cristãos, tudo junto agora. Que agora, final dos tempos, é tudo junto. Porque os islãs não vão olhar, não vão saber separar, não vão fazer nada. E muitos desses erros, né, hoje, foram transportados, né, erros de... Inclusive, a gente viu até a maneira, até passei aqui, batido aqui, que o Islã herdou, né, o Islã herdou, né, do cristianismo falso, né, essas atitudes. Então, vê aí. Agora, por que hoje o judeu odeia o cristão? Porque eles foram muito massacrados pela Igreja Católica, né? Tem um grande filósofo, que é o Rudolf Steiner, que rodearam a casa dele, incendiaram a casa dele, porque ele não acreditava na Trindade, né? Teve várias pessoas que foram perseguidas dessa forma. Então, acentuou mais ainda esse ódio. Então, não tinha nada que fazer isso com os judeus, muito pelo contrário. Eu não sei se a lista de Schindler é um filme verdadeiro, mas o nome do Schindler está lá no livro dos justos, né, lá em Israel. Mas o que tinha que ser feito era acolher, como alguns cristãos esconderam os judeus também, né? Então, o que tinha que ser feito era isso, é que Deus mandou fazer isso. Deus não mandou se dividir. Por mais que os judeus blasfemem contra nós e nos maltratem, nós temos que acolher. Essa é a ideia. Mas aí ficou criada essa situação aí. Mas como nós vimos aí, né, na própria discurso de Estevão, falando sobre José, José representa Yeshua, tá? Até o nome é quase igual. Ele vai se revelar aos seus irmãos, tá? Na época certa o Senhor vai se revelar. E nós temos que orar por isso, tá bom? Então vamos orar, agradecer por isso, por essa palavra aqui. O pastor João já orou, eu vou orar então no final, né? Se ninguém vai orar, então eu oro, para a gente terminar. Ó Senhor Jesus, amado Deus, colocamos nessa noite tudo que foi feito aqui nessa live, Senhor, em relação à Tua palavra de conhecimento, de sabedoria, de comunhão contigo, Senhor, de busca da Tua presença, da Tua face. Te agradecemos, Senhor, porque já acrescentamos sempre mais alguma coisa, mais um conhecimento, mais algo que nos toca no nosso coração, que nos revela uma faceta mais profunda da Tua palavra, e para que nós tenhamos uma comunhão perfeita contigo, possamos resolver os problemas que acometem a nossa vida, seja os pessoais, íntimos, como os espirituais e aquelas coisas ao nosso redor. Tudo isso está cooperando para nós, Senhor, nessa palavra, essas aulas e as experiências que cada um está tendo, e até mesmo as discussões e os debates que ouvem. Tudo, Senhor, coopera para o nosso bem, e nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que somos mais que vencedores, e que o nosso desejo, o nosso amor por Ti se acentue, se aprofunde cada vez mais, e que o nosso coração seja totalmente puro, verdadeiro, sincero, honesto,
e que nós sejamos rendidos a Ti totalmente, Senhor, sejamos totalmente Teu, somente Teu, absolutamente Teu, profundamente Teu, eternamente Teu e infinitamente Teu, Senhor. Porque nós queremos Te servir, Te adorar e ver todo o cumprimento da Tua palavra nesta terra e também nos céus, Pai. Quando retornarmos para lá, dar-nos, Senhor, essa cidadania, Senhor, de sermos celestiais e podermos habitar contigo para sempre. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, e também pela vida de todos que estão aqui, que vieram para essa aula, e daqueles que vão assistir pelo YouTube. Abençoa cada um ricamente, Senhor, com a Tua presença e a Tua palavra, o Teu poder e o azeite, para atravessar os dias difíceis, Senhor, de escuridão, até chegar o dia de encontrar com o noivo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, querido. Boa noite. Eu vou parar aqui a gravação, e aí